voz humana é um instrumento que todos nós tocamos. Umas pessoas tocam violão, piano, flauta, tamborim, mas a voz humana, todos nós, é um instrumento que todos nós tocamos. É provavelmente o som mais potente do mundo, pessoal. É o único que pode começar uma guerra ou dizer eu te amo. Mas tem muita gente que passa, mesmo assim, por uma ingrata experiência de falar e ninguém ouvir. E por que isso? O que eu quero dizer, na realidade, é que existem alguns hábitos que nós devemos afastar dessa parte de falar. Eu vou citar para vocês, que eu fiz uma relação, de 7 pecados mortais da fala. Pecados estes, que vocês têm de evitar e não cometer de jeito nenhum. E o que é que esses pecados ocasionam? Esses pecados mortais da fala. Eles fazem as pessoas não ouvir, ou então, eles fazem as pessoas não dar importância para aquilo que você fala. Eu vou começar com o primeiro que eu listei. Tá aqui. Fofoca. Quem fofoca, não sei se vocês já viram falar, quando alguém chega para você e fofoca, provavelmente ela está falando mal de alguém. E as pessoas que vão te entrevistar, as pessoas com quem você está falando e tem um nível de conhecimento, um determinado nível de conhecimento, eles têm a seguinte impressão, e isso é uma norma básica, isso é estatística. Quando alguém vem conversar com você, falar mal de alguém e fofocar para você sobre uma pessoa, a probabilidade dela fofocar de você, a probabilidade dela falar mal de você é 100%. Quem concorda faz assim. Não tem jeito. Isso se encaixa naquilo que eu já falei, se eu não me engano, na videoaula, no seguinte sentido. Você vai ser entrevistado e o cara vai falar assim, ah, você trabalhava nessa empresa? Por que você saiu da empresa? Aí você chega, se você, por um acaso, falar mal dessa outra empresa que você trabalhou, sabe o que a pessoa vai falar? Vai pensar? Peraí, se essa pessoa, se esse cara, se essa menina, se essa moça falou mal da empresa que ela trabalhava, a probabilidade dela falar mal da minha empresa é 100%. A pergunta é, vocês contratariam alguém assim? Outro pecado mortal da fala, julgar. É muito difícil você ser escutado quando a pessoa sabe que você está julgando, está condenando ela. Eu tenho certeza que cada um de vocês experimentou isso. Quando, de repente, fez alguma coisa errada ou tem uma atitude errada, e alguém fala, você fez isso, você não devia ter feito aquilo, por conta disso, você não vai mais fazer isso nem aquilo. Vocês gostam de escutar isso? Não gostam. É o segundo pecado mortal da fala. Só abrindo parênteses. Eu estou olhando para cima porque vocês estão em cima, tá? Para os alunos novos. Às vezes eu olho aqui para a câmera, estou olhando para a câmera agora. Mas eu olho, viu, José? Para cima, porque eu tenho duas telas, uma em cima e uma embaixo. Então, ao invés de olhar para você, ó, aqui eu estou olhando para vocês. Mas aqui eu estou olhando para cima. Então, desculpe aí eu ficar olhando para cima, não tem problema. Fecha o parênteses, continua a gravação. O terceiro pecado capital é a negatividade. É muito difícil alguém ser escutado se for uma pessoa negativa. Se você for uma pessoa negativa, é muito possível alguém te escutar. Eu tinha um amigo que era tão negativo, pessoal, que um dia eu cheguei para ele, eu não lembro a data, mas um dia eu cheguei para ele e falei, olha, poxa, cara, já são 3 de novembro, eu disse para ele. Aí sabe o que ele me disse?
Ah, eu sei, não é terrível isso? Então, pô, um cara desse, dá para perceber que ninguém gosta de conversar, ninguém gosta de escutar o cara. Então, esqueça a parte de negatividade, tá? Isso não é terrível. Isso é terrível. E aí vem o quarto pecado mortal da fala, que é reclamar. Reclamar as mães aí, principalmente as mais idosas, certo, Silvana? É, essa é a arte nacional de quem? A arte nacional de todo adolescente. O adolescente reclama de tudo. Agora, quem é mãe, tem adolescente, filho, sabe que ele fala, fala, fala e você escuta? Você não escuta. O cara fala, reclama tanto que você deixa de escutar o cara. Você até estranha quando ele fala não reclamando. O quinto pecado mortal da fala são as desculpas. Não é pedir desculpas, é dar desculpas. Todos nós já vimos um cara assim. Algumas pessoas, inclusive, parece que tem uma metralhadora de desculpas. Essas pessoas elas jogam a culpa em todo mundo e normalmente, vai por mim, uma pessoa desta, ela tem muita dificuldade de se responsabilizar pelos seus próprios erros. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Pronto, que aí vocês não veem a minha mão. Então, é muito difícil você ouvir uma pessoa que age dessa forma, que vive pedindo desculpas. O sexto pecado mortal da fala é o exagero. O exagero, normalmente, ele prejudica a nossa linguagem. Às vezes, ele prejudica a nossa linguagem. Se você vê alguém, por exemplo, que realmente é incrível, você vê uma pessoa incrível, como é que você age? Como é que se diz isso para a pessoa, que ela é incrível? Esse exagero, normalmente, é mentira. E, normalmente, a gente não quer uma pessoa que sabemos que está mentindo para a gente. Um exemplo prático disso é você estar na entrevista entrevista de emprego e a pessoa começa a falar: nossa, olha, muito obrigado, olha, realmente eu estou maravilhado com a sua beleza. Você está me entrevistando, mas eu vejo que você é uma pessoa super elegante, você é maravilhosa. Você olha que cabelo lindo, maravilhoso, você está muito bem vestida. Isso é exagero. Então, não façam isso. E, finalmente, aí vocês prestem atenção, porque isso é uma coisa que a gente tem mania, principalmente se a gente não pesquisa as coisas, se a gente não tem um nível de cultura, se a gente não não pesquisa determinados assuntos, a gente comete esse pecado e muito, que é o dogmatismo. 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 O dogmatismo trata-se de uma confusão é uma confusão que a gente faz entre os fatos e a opinião. Quando essas duas coisas, o fato e a sua opinião, se confundem, você está na frente de uma pessoa que lhe está lhe passando suas opiniões como se fosse verdade. Mas os fatos desmentem. Por exemplo, se o entrevistador perguntar para você sobre qual a opinião sobre vale transporte, você não sabe nada de vale transporte, aí começa a falar um monte de coisa sobre vale transporte. Ele conhece vale transporte porque ele trabalha no departamento pessoal, aí você começa a falar um monte de asneiras. Por exemplo, nós temos isso aqui em outros aspectos, quando, por exemplo, uma pessoa, e muitas pessoas fazem isso, dizem: nossa, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa ajudou muito, essa pessoa é muito boa. Pô, a pessoa é condenada a estar presa, roubou, matou, assassinou. Você concorda comigo que o fato não condiz com o fato não condiz com a verdade, o que a pessoa
está falando, com a sua opinião sobre determinado assunto, tá? Então, pessoal, eis os 7 pecados mortais da fala que realmente a gente precisa evitar. Eu estou falando com calma para vocês absorverem bem o assunto. Mas aí eu pergunto para vocês, existe uma forma positiva de pensar sobre isso? Existe uma forma. Nós somos seres humanos e temos de socializar, não temos? Então, para a gente evitar esses pecados capitais, quando a gente for montar a nossa fala, nós temos que nos fincar em 4 bases para que o nosso discurso, a nossa fala, seja efetivamente poderoso e realmente fazer a diferença quando falamos. Que seja algo realmente importante para quem está nos escutando. Essas 4 bases, eu separei 4 letras. H, A, I, A. Aia. H, A, I, A. Aia. O H significa a honestidade. Essa é a base que você tem que se fixar para poder trabalhar a sua fala. Primeiro, honestidade. Você tem que ser verdadeiro. Verdadeiro no que você diz. E, principalmente, ser direto e claro. A segunda base é a autenticidade. Ou seja, você tem que ser você mesmo. Quando você fala, quando você está sendo entrevistado, quando você está conversando, você tem que obrigatoriamente ser você. E não alguém que você admira, ou alguém que você acha que poderia ser, ou alguém que você acha, principalmente lá na empresa, que você vai poder ser. Um amigo meu, ele disse um dia que a autenticidade seria estar sobre a própria verdade. Sente sobre a sua verdade e seja autêntico, não tenha vergonha de si. Perfeito? O H, o A. Agora o I. O I é o I de integridade. A integridade é muito importante. A integridade é você ser a sua palavra. Tipo aquela pessoa que a pessoa, olha, pode escrever o que ele disse, porque é uma pessoa íntegra. Você, nesse caso aí, você se transforma em alguém em quem se pode confiar. E confiança é muito difícil de adquirir, você não compra confiança. Nem pela beleza, nem pela fala, nem pela elegância, não. Você conquista a confiança a partir do momento que você se transforma, que você se torna e que você aparenta isso, aparenta ver realmente, verdadeiramente, ser uma pessoa íntegra. E o A é o A de amor. Mas não é aquele amor romântico, pessoal. É o amor de altruísmo. Eu quero dizer que isso é desejar o bem às pessoas. Isso faz com que você tenha limite, crie limite nos demais itens desses pilares que eu citei, desses últimos 3 pilares que eu passei para você. Por exemplo, no caso de honestidade. Uma pessoa, como eu falei, honestidade, então, se você é honesta, você pode, de repente, chegar para uma pessoa e falar, pô, meu, hoje você está uma porcaria, hein? Veio todo sujo, está cheirando mal, olha, que bafo horrível. Isso é ser honesto. Honestidade, ela tem que ser temperada com o quê? Com amor, com altruísmo. O cara está cheirando, o cara está mal vestido. Mas você, sendo honesto, você tem que temperar essa sua honestidade com amor, com altruísmo, com empatia. Se você realmente quer o bem de alguém, dificilmente você vai julgar essa pessoa.
Então, pessoal, tudo gira em torno não só do que você diz, mas também da maneira com o que você diz, da forma que você diz. E nós, seres humanos, nós temos uma caixa de ferramenta incrível aqui dentro de nós. Todos nós temos uma caixinha de ferramenta. A nossa voz. Mas essa caixa de ferramenta, praticamente, ou muitas poucas pessoas abrem essa caixa. Ou até mesmo lembram que existe essa caixa de ferramentas, que é a nossa voz. Eu vou citar algumas ferramentas dessa caixinha para que podemos usar para poder aumentar o poder do quê? Da tua fala. Uma ferramenta se chama registro. Registro é o modo em que você fala. Normalmente, nós falamos pela boca, sai aqui, ó, da boca para fora. Mas se trouxermos a voz desde o peito, ela sai diferente. Um dia vocês tentem fazer isso. Percebam que quando a gente fala normalmente, sai pela voz. Mas se vocês puxarem o som a partir do peito, a voz sai muito diferente. Não sei se vocês já perceberam, as pessoas, elas votam mais em político que tem voz mais graves. Porque a gente normalmente associa a profundidade da voz com poder, com autoridade, com inteligência, com integridade e assim por diante. Então, essa é a primeira ferramenta que a gente tem que colocar aqui na cabeça, lembrar que nós temos. A segunda ferramenta se chama timbre. Já ouviram falar? Timbre. O timbre é a forma com que a sua voz é sentida. As pessoas sentem-se bem com vozes ricas, com bom vocabulário, vozes suaves e vozes quentes. Agora, como é que pode dizer que voz é quente? Imagine o chocolate quente. Se você não consegue isso, tenta treinar. Tá? Então, timbre realmente é muito importante porque é a forma com que a sua voz é sentida pelas outras pessoas. Uma outra ferramenta é a entonação. Entonação? Deixa eu ver se... Entonação. A entonação é o que dá sentido na conversa. Entonação vem de tom. Imagine uma pessoa que fala em uma única nota só. E você vai perceber como é desagradável escutar uma pessoa assim. A pessoa só fala, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou professor, eu gosto de dar aula para os alunos, dou aula na escola, projeto. É o mesmo tom. Esse mesmo tom, só para vocês terem uma ideia, ele vem do termo monotom, um tom, monotom. E é o sentido que gera a palavra monótono. Já ouviram falar da palavra monótono? É um tom só. Se você não mudar o tom da sua voz, ela se torna uma conversa monótona e a pessoa dorme ou se desinteressa pela tua voz, pela tua conversa. E também tem outra entonação, no caso aí de entonação, que é aquela entonação repetida. A gente vê muito esse tipo de entonação repetida em alguns padres, ministros de igreja, aqueles caras que falam assim, você tem que fazer isso porque não sei o quê. O cara, ao final da frase da pessoa, repetidamente, ele aumenta o tom da voz e a voz, que às vezes é uma afirmação, se transforma, você pensa que é uma pergunta. Então, esse tipo de coisa também é uma ferramenta que você tem que tomar para si e lembrar de utilizar ela. Perfeito?
Uma outra ferramenta é o ritmo. O ritmo não pode ser muito rápido e também não muito lento. Você tem que passar, conversar e falar no ritmo normal. Porque se você for muito rápido ou muito lento, você não vai conseguir com que a pessoa te escute. E se você manter esse comportamento, a pessoa não vai querer mais conversar ou pelo menos te escutar. Nesse caso do ritmo, existe um negócio super importante. O nome disso se chama silêncio. Não há nada de errado em um silêncio entre uma conversa, em uma conversa. A gente não precisa, por exemplo, preencher o silêncio com tá? Ó, ok, certo? Entenderam? Oi, tudo bem? Não. É até gostoso o silêncio. Sentiram o silêncio agora? A quinta ferramenta é a tonalidade. A tonalidade, ela denota o teu sentido em relação à pessoa com que você está conversando. Eu só vou dar um exemplozinho de tonalidade para vocês entenderem, não vou explicar tecnicamente isso, porque a gente perderia muito tempo. A tonalidade é o seguinte sentido, vamos lá. Isabela, onde você deixou a chave? Andréia, onde você deixou a chave? Entenderam o sentido da coisa, da tonalidade? Tem que se preocupar em usar essa ferramenta de forma correta. E, por último, a outra ferramenta que nós temos na nossa voz se chama volume. O volume da voz, você pode assustar uma pessoa ou fazer ela prestar muita atenção em suas palavras, principalmente se o volume da tua voz for confortável para a pessoa. Algumas pessoas também tentam irradiar o tempo todo. Imagine numa sala de espera de uma empresa onde você vai fazer uma entrevista, chega alguém e começa a falar: "Ei, tudo bem, pessoal?" Pessoa irradiando. "Ei, tudo bem? Bom dia. Pô, dia lindo, maravilhoso. Nossa, que barato. Tem um cafezinho aí? Ei, tudo bem? Posso sentar aqui do teu lado? Não reclama não? E aí, como é que tá? Você tá? Tudo bem?" Essa pessoa está irradiando. E quando você irradia o tempo todo, você, na realidade, está impondo o seu som o tempo todo às pessoas ao seu redor, sem nenhuma consideração. E isso não é agradável. Perfeito? Isso tudo deve ser aplicado em diversas situações, pessoal. Principalmente as importantes. Por exemplo, vocês usam muito essa ferramenta sem perceber, por exemplo, quando vai pedir alguém em namoro. Concorda comigo? Aí você muda o tom, você se preocupa com o timbre, com o volume, com tudo. Ou então, por exemplo, quando você vai discursar numa festa, em nosso caso, por exemplo, em responder perguntas de uma entrevista de emprego. Se isso realmente é importante para você, então você deve olhar para essa caixa de ferramentas e fazer o motor funcionar. E nenhum motor funciona se ele não estiver aquecido. Então, o que você tem que fazer? Pegar essas ferramentas e antes, por exemplo, de um evento desse, aquecer o motor. Fique lá na frente do teu espelho, lá no banheiro, no quarto, onde tiver, e aqueça a sua voz. Aplique todas essas ferramentas. Por exemplo, fazendo o quê? Vá lá hoje no espelho da tua casa e treine aquilo que nós aprenderemos hoje aqui na nossa aula sobre falar para um entrevistador, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Nós fizemos exercício agora, pelo menos umas 30 pessoas me responderam sobre os pontos fortes e os pontos fracos. Tá? Veja bem, pessoal, isso é uma questão muito séria. Normalmente nós não falamos bem. E não falamos bem com pessoas que simplesmente deixam de lhe ouvir
Exatamente por conta disso, porque você não fala bem. Você não percebe. Mas tem que perceber. Não basta você ter o conhecimento do assunto em uma entrevista de emprego, por exemplo. Mas o emprego de suas ferramentas da voz, as que eu citei, aí sim vão fazer com que vocês entrem na empresa e sejam selecionados. Nós precisamos, por fim, pessoal, criar e consumir sons conscientemente, ou seja, não falar de qualquer jeito. Isso para que a gente para realmente sermos ouvidos. Gente, isso vale para a vida de vocês. E faz uma diferença, uma enorme diferença na hora de uma entrevista de empregos. Entenderam? Então, está dado o recado.